Tá ao vivo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para iniciar informações, aulas sobre fios de PDO, tá? Os fios de colágeno. E aí a gente vai falar de vários modelos. Mas para mim começar a falar de fios, a gente tem que entender um pouquinho do envelhecimento. Para vocês entenderem, nós começamos a envelhecer desde quando a gente nasce, mas a gente começa a perder colágeno por volta dos seus 25 anos de idade. E a cada década nós vamos perdendo mais e mais colágeno. Então por isso existe a necessidade da gente entregar para o nosso corpo colágeno, para melhorar a flacidez que a gente vai adquirindo conforme a gente vai envelhecendo. Só que junto com essa perda de colágeno, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada também da perda óssea. E a perda óssea, a gente aumenta a órbita nossa, reabsorve, a têmpora reabsorve, a gente perde osso nessa região, por isso também vai ficando fundo aqui, perde osso nessa região aqui da marionete, perde osso aqui no ângulo de mandíbula, toda essa região lateral a gente perde muito osso. Então nós temos vários fatores associados, perda de colágeno, perda de estrutura óssea. Com essa perda de colágeno, de estrutura óssea, de elastina, a gente vai perdendo também essa estruturação da face, a gente vai sentindo o nosso rosto derreter, que aqui é quando o paciente chega no consultório e fala, estou sentindo o meu rosto derreter, tá? Então é isso que acontece no envelhecimento. E por que eu estou falando isso? Porque os fios de colágeno, eles também são bioestimuladores de colágeno, né? Eles formam colágeno na nossa face, na região que a gente coloca. E tem várias vantagens em relação a outros bioestimuladores, porque o que acontece? Às vezes a gente quer bioestimular, mas a gente não quer ganhar volume. O fio de colágeno ele dá volume porque tem um modelo de fio que vai produzir esse volume, tá? Mas nem todos vão gerar volume, dependendo de onde você vai trabalhar, da camada, do modelo de fio. Então, uma coisa muito importante na hora que a gente vai trabalhar com fios, para a gente conseguir entender, saber que vai dar resultado, é que o nosso corpo, ele depende do fio o tempo inteiro, ele é fio dependente, vamos dizer assim. A gente faz os fios e vai ter uma reabsorção desses fios, porque o material é reabsorvível. Então, o nosso corpo tem a necessidade de você ir lá e fazer novamente mais fios. E isso é necessário por todo envelhecimento. A gente não tem um botãozinho para apertar e parar de envelhecer. Então, a quantidade de fios, ela também diz muito sobre o resultado. É tanto as várias sessões de fios, para a gente ter o resultado, como também a quantidade de fios. Poucos fios não vão dar um resultado como outros bioestimuladores. Então, às vezes, é necessário você se ater a essa questão de quantidade. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender é sobre os vetores de força dos músculos. Porque o fio, ele trabalha levantando a face, o fio de tração, né? Quando a gente usa o fio de tração para levantar a face, a gente tem que trabalhar a favor do fio. E aí eu vejo muita gente fazendo fios nesse sentido, para poder tracionar, puxar. E aqui nós temos músculos elevadores, então você está trabalhando a favor dos músculos elevadores dessa região. Mas se vocês pararem para pensar, nessa região aqui a gente está inserindo o fio que vem até aqui no platisma, e o platisma é um músculo que está puxando para baixo. Então não adianta eu fazer fios de tração, por exemplo, nessa região, se eu não aplicar um botox aqui no platisma para diminuir a força depressora dele. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem nesse sentido. Tudo que eu vou fazer de fios, eu também tenho que pensar no vetor de força daqueles músculos que estão ali na região que eu vou trabalhar com os fios de tração. E eu também digo isso para os fios lisos, gente, porque os fios lisos, a gente trabalha com ele em camadas mais superficiais para dar o bioestímulo de colágeno, mas quando a gente quer também diminuir força de músculos com fio liso, a gente também vai trabalhar com os fios lisos dentro do músculo. Então depende muito do objetivo que a gente quer alcançar, tá? Em relação à camada que os fios ficam, depende do modelo de fios. Se a gente tem fios normalmente de tração, que são fios mais volumosos, e fio também, o fio multi, que são vários fios lisos dentro de uma cânula,
Pensou que o fio está na cânula, você pode pensar que ele vai para uma estrutura mais profunda. E essa estrutura mais profunda é a camada de gordura, são os compartimentos de gordura que a gente tem na face. Então, quando você insere o fio, você tem que sentir aquela manteiguinha escorregar para saber que o fio está na camada correta. Os fios canulados de tração, tá? E o fio liso agulhado, que é um fio unitário, ele é tão fininho que é da espessura de um fio de cabelo. Esse fio, ele normalmente vai na camada mais superficial, ele vai na derme, quando você quer bioestímulo de colágeno, tá? Quando você quer diminuir a força de um músculo, você pode colocar ele dentro do músculo, mas contrária o sentido de força de cada músculo. Então, vocês têm que entender tudo isso, para vocês saberem o que vocês vão ter também de resultado, tá? Tem uma imagem aí que mostra para vocês a imagem tridimensional de gorduras nos coxins adiposos da face. Nós precisamos desses coxins adiposos para dar o formato na face. Então, eles são necessários, porém, eles têm que estar reposicionados, né? Então, com os fios, a gente consegue estar reposicionando também. E agora, vocês vão ver a imagem que eu falei para vocês em relação ao sentido de força do muscular. É justamente nessa região do platismo aí. Na região, o sentido de força do platismo é para baixo. Por quê? Porque ele traciona o nosso rosto para baixo o tempo inteiro. Então, esse é o sentido, é o vetor de força do platismo. Então, se eu venho e coloco um fio aqui de tração, o platismo está puxando o fio para baixo. Ele não vai deixar o fio fazer o resultado que ele deve ser feito. Então, por isso a necessidade de aplicar botox em algumas regiões da face, dependendo de onde você vai trabalhar com o fio, dependendo do modelo do fio, tá? E aí a gente tem que parar para pensar também, quando a gente vai trabalhar com fios, em relação aos ligamentos. Normalmente, gente, os ligamentos, nós temos dois tipos de ligamentos. Os ligamentos verdadeiros, que eles unem a nossa pele à estrutura esquelética, e os ligamentos falsos, que vão unir a nossa pele ao sistema massetérico, ao SMAS. Os ligamentos verdadeiros, eles dão maior sustentação para a face. Dos ligamentos verdadeiros que a gente mais trabalha é o zigomático, que é aqui nessa região. Então, sempre quando eu trabalho passando fios, inserindo fios nessa região do zigomático, a gente vai conseguir reposicionar melhor esses tecidos, entendeu? A gente consegue, inclusive, reposicionar melhor o ligamento, porque se ele tá aqui em pezinho, bonitinho, quando a gente tá jovem, quando a gente começa a ter perda óssea, perda de colágeno, ele vai ficar mais caído, né? Então, o fio ajuda a reposicionar ele. Mas isso em relação aos ligamentos verdadeiros, ele ajuda muito nessa questão dessa sustentação quando a gente trabalha com os fios de tração, tá? Fala isso, a gente tem vários outros ligamentos na face, temos o ligamento temporal, temos o orbital, só que não são ligamentos que vão ajudar tanto a gente no trabalho com o fio de tração na face, tá? Para fixar esses fios. Os ligamentos verdadeiros, como eu já citei, é o zigomático, o massetérico já é um ligamento falso, não vai ajudar muita gente, mas a gente passa por ele, sempre lembrando do objetivo que a gente quer e da aplicação de botox, tá? O ligamento mandibular também é um ligamento verdadeiro que a gente pode usar ele passando por aqui nessa região e ajudando a tracionar melhor. Os ligamentos em relação ao envelhecimento, a gente vê toda essa queda em toda a face, nós estamos cheios de ligamentos. E todos esses ligamentos vão ficando frouxos. Por isso a gente vai trabalhando com ácido hialurônico em alguns pontos de sustentação, com fios nas camadas de gordura, onde a gente quer ajudar a sustentar a face. E isso não seria só na lateral, isso acontece também em outras regiões, como a orbicular. E nisso tudo a gente vai trabalhando, bioestimulando o colágeno para ter essa melhora. É claro, gente, que dependendo do grau de flacidez de cada pessoa, às vezes a cirurgia também é indicada, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Só que a cirurgia, ela reposiciona melhor os tecidos, isso é fato. Em relação à classificação dos fios, nós vamos ter... Eu trabalho só com fios reabsorvíveis, no caso, fios de PDO. Mas existem também os fios de PCL, já trabalhei, e os de PLLA. Quais seriam esses materiais? PDO é a polidoxanona, tá? Ele bioestimula colágeno. O PCL é a policaprolactona, que também bioestimula colágeno, e temos o PLLA, que é do mesmo material do Sculptra, que é o ácido L-polilático, que também produz colágeno. Mas o de mais fácil acesso no Brasil são os fios de PDO, tá? Que são fios roxinhos,
quando a gente coloca na face, em questão de uma semana ele tá ficando transparente. Fora isso, gente, nós temos também os fios que são definitivos. Eu não trabalho com eles, mas a gente tem fios de ouro, tem o fio russo. Hoje em dia, eu acho que poucos profissionais trabalham com os fios realmente que não são reabsorvíveis, tá? Todos esses fios que eu falei para vocês, eles vão bioestimular colágeno e eles sofreram várias mudanças de acordo com a geração que eles foram passando. Os fios, eles começaram no Brasil lá provavelmente em volta de 2014, por aí. Só que não tinham muitos resultados obtidos. E com o tempo, a qualidade desses fios foi melhorando muito, tá? Eles são, normalmente quando você passa naquela região, a derme sua ela vai ficar mais espessa, mais firme, porque ele vai bioestimular colágeno, sem contar que ele é biocompatível também com o corpo, o que nos torna o procedimento mais confiável e mais, como se diz, seguro também, tá? Em relação a eles, nós temos baixa reação tecidual em relação à inflamação, não tem muita. Ele não é alergênico, tá? Então, vale a pena estar sendo utilizado por essa questão. Hoje em dia a gente tem muita gente com questões alérgicas e ele é biodegradável no organismo. Então, essas são as questões da segurança dele. Com os fios que eu falei para vocês, a gente tem o PCL e o PLLA. O PDO é de primeira geração. O PDO é o que produz mais colágeno de todos eles. Porém, ele tem aí uma durabilidade, às vezes, menor do que os outros. O PLLA, ele vai hidratar mais, ele forma colágeno, mas menos que o PDO, mas ele hidrata muito. Porém, ele não tem muita maleabilidade. Então, onde a gente utiliza o fio de PLLA, acaba que as pessoas sentem um pouquinho mais desconforto, porque ele não é tão maleável como o de PDO. O PCL, ele também forma colágeno, ele tem uma maior sustentação da face, mas ele tem um processo inflamatório maior do que os outros. E não se acha ele aqui no Brasil, tá? O fio hoje em dia que a gente tem no Brasil são os de PDO e temos também o Silhouette, que ele é a base de PLLA, é isso mesmo, de PLLA. Então, nós temos esses que a gente consegue trabalhar. Porém, o fio Silhouette, que é o fio de PLLA, ele já é um fio mais confortável, porque ele tem os cones e os cones são arredondados, então ele é mais confortável que os outros modelos que a gente já teve de PLLA no mercado, tá? Acredito que vocês tenham entendido aí a diferença de cada um. Todos esses fios, eles vão produzir uma reação inflamatória quando a gente coloca ele no corpo, no organismo, e essa reação inflamatória que vai levar à formação dos fibroblastos e formar o colágeno, tá? Em toda a região que a gente passa o fio, vamos ter aumento de espessura dérmica. Então, aquela pele fininha que a gente vai adquirindo com o envelhecimento, ela vai ficando uma pele mais sustentável, uma pele mais firme, por causa do estímulo de colágeno. E a espessura dela, que era mais fininha, ela agora vai ser uma espessura vai ter uma espessura maior, ou seja, uma pele mais firme. Onde você colocar o fio, você vai puxar a pele e você não vai ter aquela flacidez que tinha antes, tá? E temos também, todo esse processo, nós temos vários modelos de fios, tá? Esses modelos de fios, eles são, hoje em dia, os mais utilizados, tem como pegar para mim a maquete ali? Aqui, gente, hoje os mais utilizados são realmente esses modelos de fios aqui que estamos na maquete, tá? Eu vou acelerar para vocês nesse sentido, ó. Esse aqui é o fio liso, que eu falei para vocês, que é o fio que vem agulhado, tá? Eu posso desenroscar aqui, ó. Ele é da espessura de um fio de cabelo, isso aqui é só uma maquete. Então, quando eu coloco fios lisos, eu tenho que imaginar que eu tenho que colocar fios em uma grande quantidade, porque tem que ficar um do ladinho do outro para me conseguir a resposta. Esse outro fio aqui, ele é um fio multi. Eles são 10 fios e aí tem outras marcas que tem 14 fios dentro de uma cânula. Ele também vai um pouco mais profundo, vai na camada de gordura e ele é utilizado para volumizar algumas regiões da face. Ele é muito utilizado em glabela, naquelas rugas profundas da glabela. Ele é muito utilizado para bioestimular, para dar volume a essa região aqui da pálpebra, tá? Porque às vezes a pessoa precisa de volume, mas também precisa de estímulo de colágeno nessa região. E aí eu uso esses dois para estimular colágeno aqui nessa pálpebra, tá?
Temos o fio espiralado ou spril ou parafuso, que ele normalmente é uma molinha que ele abre no local que a gente coloca, então ele é colocado contra a ruga. Se a ruga é nesse sentido, a gente coloca ele assim. Um fio só não é suficiente, são vários para poder ajudar a abrir essa ruga. Temos o espiculado, que são garras cortadas a laser, tá, gente? Eles são um pouquinho mais desconfortáveis, porque as garras elas são pontiagudas, mas eles tracionam muito bem. Esse aqui já é um fio mais confortável, que ele também é de tração, ele traciona, mas ele é moldado, ele é prensado numa prensa. Então ele é mais confortável, ele estimula mais colágeno por ter as garras dele serem mais espessas e ele tem uma tração melhor que o espiculado, tá? Tem as suas particularidades, mas tem uma tração melhor. E temos o fio que tem muita gente que dá o nome de mesh, outros dão o nome de matrix. É um fio que são 16 fios tramados, estão no formato de tipo um canudo, porque ele realmente é oco dentro. E onde você coloca ele é para questão de volumização. Por exemplo, no suco nasogeniano, quando a gente quer volumizar, a gente poderia colocar mais ou menos 2 fios filler, o multi, que são 10 fios dentro de um, ele dá uma resposta melhor do que o filler, entendeu? Então é feito para volumizar, mas é difícil também de encontrar no mercado aqui no Brasil. Então esses são os fios que a gente mais trabalha hoje em dia, gente. Deu tempo aí? Deu tempo. Deu tempo, gente. Então eu acho que eu vou continuar com vocês depois pra gente falar de camada de cada fio desse, tá? Outra coisa, agora a próxima live vai ser na segunda-feira às 12h30, porque amanhã eu vou estar viajando para um congresso e não vou conseguir fazer a live amanhã, tá? Mas muito obrigada pela participação de vocês. E nos vemos na segunda-feira às 12h30.